estudante do quarto ano, preparado para a aula de língua portuguesa de hoje? Eu sou a professora Márcia e estamos iniciando a aula de número 58. Bem, temos aqueles recadinhos, bem importantes nesse momento, que a gente tem que cuidar da nossa saúde, ficando em casa, se precisar muito sair usando máscara bem certinho, tomando cuidado, para não ficar tocando na máscara, e lavar muito bem as mãos com água e sabão. Para a aula de hoje você vai precisar do caderno, do lápis e da borracha. Então separe esses materiais, abra o caderno e anote a data de hoje, aula 58, língua portuguesa. Eu vou esperar você fazer esse registro. Vamos iniciar então relembrando o que a gente estudou na última aula. Então nós fizemos a leitura do texto da Cigarra e a Formiga, que é uma fábula que havia sido citada lá no conto do Tamanduá e as Formigas. Eu contei para vocês que essa fábula é uma história bem antiga, que foi escrita por Esopo. Fizemos uma atividade para entender melhor as palavras desse texto, fizemos a compreensão do texto e ficamos conhecendo algumas características desse gênero textual, que é a fábula. Então é um texto que é uma narrativa, que vai apresentar sempre personagens que são animais, com características humanas, e vai sempre nos trazer uma lição de moral, ou seja, um ensinamento para a nossa vida. Identificamos também algumas características que sempre aparecem com determinados animais em algumas fábulas, e analisamos a moral da história da fábula da Cigarra e a Formiga, que é relacionada ao valor do trabalho e pensar nos dias futuros. Na aula de hoje, então, a gente vai retomar esse texto da Cigarra e as Formigas e o texto que a gente estudou lá no começo da sequência, do Tamanduá e das Formigas. Vamos analisar esses textos, ver o que eles têm em comum, o que eles têm de parecido, de diferente, Porque essa análise nos ajuda a compreender melhor as características de cada um desses textos. Então, vamos relembrar lá. O texto 1, o título dele era o Tamanduá e as Formigas, e o texto 2, a Cigarra e a Formiga. O que eles têm em comum? Ou seja, o que esses dois textos têm de igual? A primeira coisa está bem ali, já no título. Os dois textos tinham o quê? A formiga como personagem. Então, no primeiro texto eram várias formigas, no segundo era uma só. Mas nos dois, nós tínhamos essa espécie animal como personagem. E o que mais que eles têm em comum? Pense um pouquinho, tudo que eu falei para vocês sobre esses textos. O que eles têm de parecido? Os dois textos nos contam uma história. Então, eles são textos narrativos, São gêneros diferentes, mas são narrativos. E falando em gênero, vamos retomar essa questão do gênero? Então, lá. Texto 1, o Tamanduá e as Formigas. Texto 2, a Cigarra e a Formiga. Qual é o gênero? Então, você vai eliminar a falsa e vai responder corretamente. Então, eu trouxe ali para você 3 gêneros: fábula, lenda e conto. Você vai identificar quais são os gêneros de cada um e vai anotar aí no seu caderno. Texto 1, qual é o gênero? Texto 2, qual é o gênero? Eu vou aguardar você fazer essa atividade.
Vamos conferir então como é que ficou? Então, o primeiro gênero que eu trouxe ali para vocês é fábula. Temos uma fábula ali? Sim, é o texto 2. O próximo gênero que eu trouxe é uma lenda. Temos lenda ali? Não. Lenda também é um gênero narrativo, mas nós estudamos lenda lá naquela outra sequência. Nessa sequência aqui não temos lenda. Então, o texto 1 ficou sendo o conto. Então, confere se você anotou direitinho no seu caderno. Texto 1, o gênero dele é um conto, o texto 2 é uma fábula. Tá, pensando ainda texto 1, texto 2. Qual é a finalidade desse texto? Para que esses textos foram escritos? Então, lá, você também vai eliminar a falsa e vai responder corretamente. Então, lá, explicar um fenômeno da natureza? Será que temos um texto com essa finalidade ali? Transmitir uma lição de moral? Divertir? Distrair? Então, escreva lá no seu caderno. Texto 1 e qual é a função dele. Texto 2, qual é a função dele. Eu espero você fazer. Vamos conferir, então. Algum desses dois textos explica um fenômeno da natureza? Não, né? O fenômeno da natureza é explicado em uma lenda, e nenhum dos dois textos são lenda. Então, vamos eliminar esse. Transmitir uma lição de moral. Qual o texto que tem essa finalidade? O texto 2, né? A fábula. E divertir e distrair é a finalidade do texto 1, do conto, né? Quem lê um conto quer se distrair, passar o tempo, se divertir. Então, para a gente continuar essa nossa análise dos dois textos, eu fiz aqui para a gente um quadro para a gente comparar eles em relação aos elementos da narrativa. Então, lembram que a gente fez uma análise, a gente ficou conhecendo quais são os elementos que uma narrativa precisa ter para que ela aconteça, né? Precisa ter os personagens, que são quem participam da história, precisa ter o espaço, que é onde acontece a história, precisa ter o tempo, que é quando acontece, precisa ter o narrador, que é quem conta, precisa ter um enredo, que é o desenvolvimento da história. E o enredo, a gente tem algumas partes nele, que é a situação inicial, a complicação, o clímax e o desfecho. Então, nós já fizemos essa análise em relação à narrativa com o primeiro texto, com o conto, né? O Tamanduá e as Formigas. Hoje, nós vamos fazer com a
fábula da formiga e a cigarra, porque ela também é uma narrativa, então ela também tem que apresentar esses elementos aqui. Então vamos começar pelos personagens. Então lá no conto eu tinha o tamanduá, os pássaros e as formigas. E aqui na fábula, quem são os personagens da fábula? Então olha lá, personagens. Escreva somente o nome dos personagens do texto 2. Então eu trouxe ali para vocês várias imagens de todos os personagens que a gente viu nessa sequência. Você vai escrever somente o nome das personagens do texto 2. Vou dar um tempo para você. Vamos conferir então? O tamanduá, não vamos escrever o nome dele porque ele era do conto. As formigas, ali tem várias, também era do conto. A formiga, que é da fábula. Os pássaros não vamos escrever porque era do conto. E a cigarra, que é da fábula. Então, os personagens da fábula, a formiga e a cigarra. Duas personagens. Vamos agora, então, analisar a questão do espaço. No conto, nós tínhamos um espaço implícito. Estão lembrados? Que a gente não tinha escrito no texto onde é que estava acontecendo a história. Nós usamos a nossa interpretação, né? Analisamos os acontecimentos, percebemos que a história só poderia acontecer aonde aqueles animais viviam e concluímos que era em uma floresta. E o espaço aqui da fábula? Será que a gente consegue identificar? Vamos ver esse trecho aqui do texto, então. A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Então, ali é o comecinho da fábula. Está ali a cigarra, a formiga, elas estão ali nos afazeres delas. Mas está escrito ali onde elas estavam fazendo isso? Não está. E pela nossa interpretação, será que a gente consegue descobrir? Vamos pensar. Onde a cigarra e a formiga poderiam estar? Elas poderiam estar numa mata, num parque, né? Num quintal de uma casa. Poderia ser até no pátio de uma escola, porque afinal de contas a cigarra fica na árvore e formigueiro pode se formar em qualquer local. Então a gente não consegue saber onde foi que isso estava acontecendo. Mesmo usando a nossa interpretação, a gente não consegue identificar com precisão essa informação. Então aqui nesse caso nós temos um espaço indefinido. Não podemos saber com certeza onde foi que isso aconteceu. Vamos ver mais um trechinho. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. Aqui nesse trecho a gente já tem uma referência com relação ao espaço. Olha lá. Veio à casa da formiga. Onde é a casa da formiga? No formigueiro. Então você vai anotar lá no seu caderno. Espaço indefinido, formigueiro. Dá um tempinho para você.
Vamos colar, então, aqui a informação referente ao espaço da fábula, né? Definido formigueiro. O tempo. Então, o tempo se refere a quando aconteceu a narrativa. Nós identificamos duas expressões que marcavam o tempo lá no conto do Tamanduá. Então, tinha a expressão naquela tarde de sol e calor e daquele dia em diante. Vamos identificar, então, as expressões que marcam o tempo aqui na fábula? Vamos ver lá esse trecho, ó. No trecho, aparecem duas palavras que podem nos ajudar a identificar o tempo em que acontece a história. Quais são elas? Então, o trecho é esse aqui. A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. Então, você vai identificar quais são as duas palavras que se referem ao tempo nesse trecho aí. Releia o trecho e identifique essas palavras. Vamos então identificar quais são essas palavras que marcam o tempo aqui nesse trecho, olha lá. Verão e inverno. Você deve estar pensando, mas professora, verão e inverno são as estações do ano. Mas sim, as estações do ano acontecem em uma época do ano, né? Dependendo de certa região, sempre na mesma época. Então, servem aqui no texto para marcar em que época aconteceu. De forma imprecisa, porque nós não sabemos de que ano, de que época que foi esse verão e esse inverno, mas elas marcam, sim, o tempo nessa narrativa. Então, ficou lá, de forma imprecisa, verão e inverno. Ao narrador. Como será que se apresenta aí o narrador nessa fala? Lá no conto, a gente viu que ele era um narrador observador, ou seja, era aquele narrador que não participava da história. Mas nós temos narrativas em que o narrador é personagem. E nessa fábula, como será que o narrador está presente ali nessa fábula? Vamos ver esse trecho aqui para a gente ver como que o narrador aparece aí. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: "E o que é que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão eu cantei", disse a cigarra. Lembram como é que a gente identifica o narrador? A gente tem que encontrar algumas palavras no texto, né? Se o narrador for personagem, ele vai usar as palavras eu e nós. Se ele for um narrador observador, que só está contando a história, ele vai usar as palavras ele ou eles, ela ou elas, ou palavras que eu posso substituir por essas. Então, você vai reler aí esse trecho e vai identificar essas palavras que dão pistas sobre o narrador e vai escrever aí no seu caderno se o narrador da fábula é o narrador personagem ou é o narrador observador. Eu vou dar um tempo para você.
Vamos então identificar quais são as palavras que nos dão pistas sobre a posição do narrador aí? Olha lá. A cigarra, que no caso a gente poderia substituir por ela. A formiga, ela também. Perguntou a ela, né? E disse a cigarra, que no caso a gente pode substituir cigarra por ela também. Então, se está aparecendo as palavras ela, o narrador é o narrador observador, ou seja, o narrador nessa fábula não participa da história. Então, vamos colocar aqui. Bem, nós analisamos no conto o enredo, né? Identificamos que no enredo tinha a situação inicial, ou seja, a história começava com um bando de pássaros que acordava o tamanduá que estava faminto. Depois no conto nós tivemos a complicação, que os pássaros foram avisar as formigas que o tamanduá estava indo, né? O clímax, que é o momento de maior tensão da história, que foi o encontro, né, do tamanduá com as formigas. E o desfecho, o tamanduá foi procurar os cupins. Então vamos identificar agora as partes do enredo na fábula. Eu trouxe aqui para vocês as partes do enredo da fábula, mas elas estão fora de ordem. Então, o que você vai fazer? Você vai copiar essas frases, que são as partes do enredo, vai organizar na ordem que eles aconteceram lá na fábula. Eu vou pedir para você deixar uma linha, copiar a frase e pular uma linha entre uma e outra, porque depois a gente vai anotar mais um detalhe aí. Eu espero você fazer esse registro. Vamos conferir então como é que ficou a ordem lá? Então vamos lá. Primeira coisa que aconteceu foi a cigarra e a formiga em seus afazeres. Então foi essa a primeira coisa que aconteceu. Então essa é a situação inicial, né? Depois, o que aconteceu?
A chegada do inverno. Então, essa é a complicação, né? É a situação que vai ali causar uma ação das personagens. Depois, o confronto entre elas, né? Então, o confronto, no caso, no sentido de que as duas, a cigarra foi conversar com a formiga. Então, esse vai ser o clímax, que é o momento de maior tensão. Como eu expliquei para vocês, ali no clímax vai ser definido o final da história. Então, nessa versão da fábula que eu trouxe, o que aconteceu? A formiga não ajudou a cigarra, mas existem versões em que a formiga ajuda a cigarra. E é nesse momento aqui do clímax que é definido esse final. Então, nessa fábula que a gente leu, ela não ajudou, que foi o final da história, que ficou lá a última frase que vocês tinham que registrar. A formiga não ajuda a cigarra, que é o desfecho da história. Tá? Então, eu vou pedir para vocês anotarem no caderno de vocês as partes do enredo lá. A cigarra e a formiga em seus afazeres, a citação inicial. Chegada do inverno é a complicação. O confronto entre elas, o clímax. E a formiga não ajuda a cigarra é o desfecho, o final da história. Vou dar um tempinho para você anotar essas partes do enredo aí. Então, com isso, nós fechamos aqui nossa comparação entre o conto e a fábula, referente aos elementos da narrativa. Tá? Então, eu quero deixar assim bem claro para vocês que existem outros textos que são narrativas, né? Que nessa sequência a gente se focou no conto e na fábula. E uma coisa que você também tem que ter bem definido aí na sua cabecinha. O conto é uma narrativa curta. A fábula é uma narrativa que vai ter sempre personagens que são animais, com características humanas, né? E sempre vai ter uma moral da história, ok? Vamos agora então pensar um pouquinho nas palavras do texto. Então vejam lá esse trecho do texto. A cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. Eu quero analisar com vocês essas palavras aqui. Cigarra, casa e comer. Nesta frase, a letra C apresenta o mesmo som nas palavras destacadas? Nessas três palavras, a letra C tem o mesmo som? Pense um pouquinho. Vamos analisar isso? Olha lá. Cigarra, casa, comer. Todas começam com C. Cigarra. A gente tem o C acompanhado do I. Qual é o som que o C tem ali? Ele tem som de S. Casa. Temos o C acompanhado do A. Qual é o som do C aí? É som de K. A gente fala casa.
Comer, temos o C com o O. Também vamos ter o som de K, C-O, có. Então, percebeu ali que podemos ter C com som de S e C com som de K? Vamos analisar mais algumas palavras. A cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. E a formiga respondeu, muito bem, pois agora dance. Vamos analisar ali, cigarra e dance. Aqui a letra C tem som de quê? De S ou de K? Então, cigarra, dance. O som da letra C ali é o som de S. Perceberam que nas duas palavras a letra C está acompanhada ou da vogal E ou da vogal I? E que nesse caso ela apresenta o som de S? Mas como é que eu faço para ter o som de K junto com as letras E e I? Como que eu faço? Né? Lá no começo eu mostrei algumas palavras que tinham som de K. E como é que eu faço para ter esse som quando eu tenho a vogal E e I? Pense um pouquinho, você consegue pensar em alguma palavra que tem esse som? Pense no som de K e que tem a vogal E e I. Como é que a gente escreve isso? Vamos analisar mais algumas palavras. Então aqui eu tenho dois grupos de palavras. Em qual dos grupos todas as palavras apresentam o som de K como em cozinha? Então você vai ler as palavras que estão nos grupos ali, vai registrar no seu caderno o grupo que tem todas as palavras apresentando o som de K. Então você não vai prestar atenção ali na grafia, se é com C ou se é com outra letra, mas no som. Então leia as palavras e preste atenção no som e escreva aquele grupo de palavras no seu caderno que todas as palavras têm som de K. Eu vou dar um tempo para você fazer a atividade. Identificou qual dos grupos todas as palavras têm o som de K? Então vou lê-la para vocês. Então no primeiro grupo a gente tem dance, cedo, circo, acidente, especial, faceiro. As palavras aí têm som de C com som de S. Vamos para o outro grupo. Conto, curioso, pipoca, parque, querido, líquido. Então nesse grupo todas as palavras têm o som de K. Mas preste atenção nas três últimas palavras ali, ó. Parque, querido e líquido. Como que eu coloquei esse som de K aí? Usando quais letras? As letras Q, U, seguido de E ou I. Perceberam então como é que eu represento esse som de K nas palavras quando eu quero usar a vogal E ou I? Vamos fazer mais uma análise aqui. Então eu tenho outro grupo de palavras aqui, ó. Coruja, cupim, acabou, calor, acordou. Então aqui eu tenho palavras que têm
o C e o A, o C e o O, o C e o U. E o som dessas palavras é o som de K. Mais um grupo. Cebola, aceito, cinema, nacional. Então, aqui eu tenho palavras escritas com C, CI. E eu tenho o som de S. Mais um grupo de palavras. Então, eu tenho ali aquela, caqui, esquina, queimada. Então, aqui as palavras são escritas com Q-U-E, Q-U-I. E elas apresentam som de K. O que você consegue perceber aí? Que quando eu uso o C com o A, o C com o C com o U, a letra C tem som de K. Quando eu uso o C com o E e com o I, o som do C é som de S. E quando eu quero representar o som de K com as vogais E e I, eu tenho que usar as letras Q, U. Então, isso aqui que eu acabei de falar, olha. O C representa o som de K quando é seguido das vogais A, O, U. E para representar esse mesmo som com as vogais I e E, usamos o Q antes dessas vogais. Então, eu vou pedir para você anotar essa dica aí no seu caderno. Esse trechinho que está ali nesse espaço em amarelo. Tá? Para você depois poder pesquisar e quando tiver alguma dúvida de como escrever alguma palavra com esse som de K, você recorre a essa anotação. Anotou essa dica, então? Deixa aí no seu caderninho, quando você precisar, você retoma essa dica para poder escrever corretamente as palavras. Então, agora eu quero desafiar vocês. Então, nós temos aqui uma formiga, né, que ela precisa chegar lá no formigueiro. Para isso, ela tem que passar por algumas casinhas ali, né? Tem que dar alguns passos. Então, você vai fazer esse desenho da formiga e do formigueiro e vai completar ali o percurso da formiga com palavras que tenham som de K. Então, no primeiro quadrinho, você vai escrever uma palavra que tem a sílaba cas, no segundo coi, no terceiro cur, no quarto quei e no quinto qui. Então, complete esses espaços, faça o desenho aí bonitinho, tá? Pense em palavras que têm som de K.
Bem, eu não sei que palavras você colocou aí, né? Mas se você, eu vou apresentar algumas para você. Se você não conseguiu alguma, você pode copiar alguma minha. Então vamos lá. Castelo, casca, com coi. Coisa, coitado, com curto, curva, com queijo, queimou e com quilo, química. Então, todas as palavras escritas com o som de K. Com CA, CO, CU, né? E com Q, UE e QUI. Bem, crianças, chegamos ao final de mais uma sequência. Eu estou me despedindo hoje de vocês. E na próxima aula vocês estarão com a professora Cristiane. Fique bem, se cuide, mantenha o isolamento social, lave muito bem suas mãos, para que logo, logo a gente possa voltar à nossa rotina. Tchau, até breve, até a próxima.